Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim trazer para vocês as previsões astrológicas para a semana que começa hoje, dia 31 de maio, e vai até o dia 7 de junho. Essa semana tá forte, né, gente? A gente tem um eclipse no dia 5 de junho. E se você viu os meus últimos vídeos, você sabe do que se trata esse eclipse. Eu vou passar por ele hoje, eu vou falar brevemente sobre ele, porque os eventos da semana todos estão num processo de convergência, né, de acumulação, de desenvolvimento, tá se desenrolando para culminar nesse eclipse, né? Então, eu vou falar sobre ele nas previsões de hoje. Mas a gente vai ter aí uma semana cheia de eventos tensos. A semana ela não tá fácil, né? E a gente vai ter esse eclipse lunar que ele não só é significativo por ser um eclipse, todo eclipse é significativo, mas porque ele traz aspectos tensos, né? Volta no meu vídeo do eclipse, tá? Eu já falei sobre isso. Esse eclipse ele vai carregar uma quadratura de Vênus, de Marte em Peixes, que vai estar conjunto a Netuno. Ele vai carregar uma oposição de Vênus retrógrada, que vai estar conjunto ao Sol, né? Vai ter passado da conjunção exata, mas vai estar envolvida no eclipse. Enfim, o eclipse tá pegando. E ele não vai ser o único, né? A gente vai ter esse eclipse do dia 5, depois a gente tem um outro no dia 21, que vai acontecer a 0 graus de Câncer, e a gente tem um terceiro eclipse que, como eu não sei a data exata, aliás, eu não sei a data exata, eu vou olhar. O terceiro eclipse vai ser no dia 5 de julho e ele vai acontecer a 13 graus de Capricórnio. Então a gente tem uma sequência de 3 eclipses, um no dia 5, a 15 de Sagitário, outro no dia 21 a 0 de Câncer e outro no dia 5 de julho a 13 de Capricórnio. Do dia 21 é solar, né? Então assim, gente, a gente vai ter aí uma semana que realmente ela tá assim movimentada, não é uma semana qualquer, né? E aí vamos lembrar que, como é um eclipse, o tempo de atuação dele é maior do que uma lua cheia, né? Normalmente seria, a lua cheia seria 2 semanas, o eclipse ele pode se desenrolar aí, os eventos do eclipse, né? Pelos 6 meses seguintes, e a gente pode sentir ele antes também, tá? Ele pode tocar, se ele tocar um ponto significativo no nosso mapa, a gente pode sentir ele uma semana antes, 15 dias e até um mês antes. Eu gosto sempre de trabalhar com prazos mais estreitos, então eu sempre digo aí uma semana antes, uma semana depois, mas isso não significa que você não possa sentir ele 15 dias antes, né? Depende de outros trânsitos que estão acontecendo no seu mapa. Mas vamos falar da semana. Bom, a gente tem no dia 2 de junho, a gente tem uma quadratura entre Vênus retrógrada em Gêmeos e Marte em Peixes. Aqui a gente está falando que aquilo que a gente deseja em relação a dinheiro, valores e autoestima, aquilo que a gente faz para alcançar o que a gente deseja, né, não está em concordância. As nossas ações, ou elas estão mal orientadas, ou a gente não está colocando energia suficiente na ação para buscar aquilo que a gente quer. Com Marte em Peixes eu acho complicado, porque primeiro porque se Marte ele tá dentro de uma ele tá no mesmo signo que Netuno, e Peixes é regido por Netuno, então eu acho que essa ação ela fica muito confusa. Por um lado pode ser uma ação extremamente inspirada, intuitiva, sabe? Eu sei o que eu tenho que fazer, então eu me sinto extremamente motivada a fazer aquilo, mas por outro lado pode ser uma ação extremamente equivocada. Então assim, eu, tendo a opção, eu prefiro não agir. Eu prefiro esperar e segurar a onda e deixar para agir num outro momento. Então, de novo, no dia 2 de junho a gente vai ter esse conflito, é uma crise, né? Então é um conflito. No dia 3 de junho, a gente vai ter alguma claridade a respeito das questões trazidas por Vênus retrógrado, porque o Sol vai fazer uma conjunção com essa Vênus retrógrada, né? Então, o Sol, ele ilumina, ele traz luz, ele traz a nossa consciência, questões relacionadas a quê? A autoestima, relacionamentos e valores. Essa conjunção vai marcar o meio do caminho da retrogradação de Vênus, né? Então, aqui a gente tem que ficar atento a
uma escolha, um fato, né? Ou uma revelação, né? E aí a gente tá falando de escolha ou fato porque é Gêmeos, né? E essa escolha, fato ou revelação vai estar associada aos atrasos trazidos ou às revisões trazidas por Vênus retrógrada. No dia 5 de junho a gente tem o eclipse lunar, né, que vai ser em Sagitário. Volta lá e vê meu vídeo sobre o eclipse de Sagitário, porque ele tá cheio de informações. E fica atento, porque eu vou publicar um artigo no Personare dando detalhes do eclipse de acordo com o seu ascendente. Não perca, fica ligado, tá? Porque isso vai sair no Personare essa semana. Bom, o eclipse vai envolver, como eu falei pra vocês, tanto a conjunção Sol-Vênus retrógrada, né, aquela questão do fato, da escolha, né, que vai surgir pra gente. E ele vai envolver essa quadratura de Marte, né, desde Peixes, que vai estar a 10 graus de Netuno. E que vai estar também dentro de um aspecto de conjunção, dentro da área vamos dizer assim, de impacto de séries também, tá? Então aqui a gente está dizendo que as questões elas vão culminar, né, ao longo da semana, né, e ela vai chegar, elas vão ser alimentadas por alguma questão muito idealizada ou por ações que são muito mal orientadas, né, e vai culminar com aquilo que vai ser apresentado durante o eclipse. Vamos lembrar que Mercúrio, que tá regendo, que é regente de Gêmeos e tá regendo esse Sol e essa Vênus retrógrada, ele tá em Câncer, o que vai fazer com que as comunicações sejam extremamente emocionais, né? Aquilo que rola seja muito emocional, tenha muito a ver com questões do passado. E como ele vai estar fazendo um aspecto de quadratura com Quirón que tá em Áries, a gente está falando de notícias que podem sim ser não só disparar questões emocionais pra gente, mas dolorosas, tocar na nossa vulnerabilidade, porque Quirón toca na nossa vulnerabilidade. Então, assim, gente, os próximos dias, de uma maneira geral, não tem como falar que vão ser fáceis, né? Vai ser muito fácil a gente exagerar, vai ser muito fácil a gente perder a mão, tá? Em tudo, na ação, na reação, na comunicação. Vai ser fácil a gente perder a mão, porque esse eclipse é Sagitário. Aqui a gente vai ter uma situação onde o medo ou o pânico ou a ilusão, né, pode acabar nos distraindo dos fatos que vão ser trazidos à tona por Sol Vênus. Então é importante a gente permanecer calmo, né, e focar naquilo que a gente sabe, em lugar de considerar aquilo que a gente suspeita ou que a gente espera que seja, tá? Qual é o fato que você tem em mãos? Essa é a pergunta e é isso que tem que guiar, o sol dando na minha cara, ó. É isso que tem que guiar as suas atitudes, tá, gente? As energias predominantes aqui são de signos mutáveis, né? A gente tá falando de Peixes, a gente tá falando de Sagitário e a gente tá falando de Gêmeos, né? O que significa mudança. Com signos mutáveis a gente tá falando de mudança, né? Então, assim, se a gente esteve preso a uma determinada situação que a gente não via movimento, não vai ser mais o caso depois desse eclipse, tá? E você precisa lembrar que como o Sol tá em Gêmeos, a gente sempre tem uma escolha a respeito de como a gente vai agir, tá? Em relação ao que quer que venha à tona. Amores, quem é que vai sentir esse eclipse? Isso tá dito no vídeo do eclipse, tá? Mas se você tem qualquer coisa entre 12 e 20 dos signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, 12 e 20 graus, você vai sentir mais fortemente. Ou se você tem ascendente, meio do céu, descendente ou fundo do céu, entre 12 e 20 graus, do signo, de algum signo mutável. É como a gente sabe se você vai sentir mais fortemente esse eclipse, tá? De qualquer maneira, vai sair um artigo dizendo exatamente como esse eclipse vai te afetar por casa, considerando o seu ascendente. Fica ligado, tá bom? Um beijo enorme, a gente se vê aqui.